Você já parou para pensar que nem tudo que você sente nasceu em você? Deixa eu ser mais específica. Você já sentiu uma raiva desproporcional e pensou: por que eu reagi assim? Você já sentiu medo sem motivo aparente e se perguntou: de onde vem esse medo? Você já sentiu aquela tristeza profunda, mesmo quando tudo estava bem, e não conseguiu explicar de onde veio esses sentimentos? Quando a gente passa por esses momentos, vem aquela sensação: será que tem algo errado comigo? Mas e se eu te dissesse que sentir não significa errar? E se eu te mostrasse que muitas das suas emoções não começaram na sua história, mas na história de quem veio antes de você? Preste atenção nessa simples frase que eu vou escrever para você. Sentir não significa errar. Sentir não significa errar. Tudo isso que você sentiu não quer dizer que você está errando. E hoje eu quero te mostrar algo que pode mudar completamente a forma como você se relaciona com as suas emoções. Nem tudo que você sente nasceu em você, e isso não é desculpa. Isso é libertação. Vamos começar pelo óbvio. Você sente coisas que não consegue explicar. E quando você não consegue explicar o que sente, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Você vai se julgar. Não é isso mesmo? Então você não consegue explicar aquilo que você está sentindo e você vai fazer o quê? Você vai se julgar. Como funciona isso? Se eu não consigo explicar aquilo que eu estou sentindo, então o que eu faço? Eu penso que, se eu não consigo explicar aquilo que eu estou sentindo, logo eu vou imaginar que o problema sou eu. Eu estou sentindo algo, eu não consigo explicar, e eu acredito que o problema sou eu. E aí o que acontece? Você pensa: porque eu sou tão sensível, por que eu reajo assim? Por que eu não consigo controlar isso que eu estou sentindo? Aí vem a vergonha, a culpa, o silenciamento. Você começa a empurrar as emoções para baixo do tapete, porque você não quer simplesmente ser aquela pessoa problemática. Então, eu empurro para baixo do tapete. Mas eu preciso te dizer uma coisa: o problema não é você sentir. O problema é você não entender de onde vem o que você sente. Esse é o problema. Presta atenção. Eu estou escrevendo aqui para vocês porque quando eu escrevo, vocês conseguem associar com mais facilidade. A emoção sem origem, ela é igual a confusão. Isso mesmo, esse sentimento que você está sentindo aí dentro de você. E a emoção com origem, que é o que você está aprendendo nesse vídeo, a emoção com origem, ela é igual a consciência. Hoje você está aprendendo justamente a ter essa consciência. Você está aprendendo a controlar e nomear as suas emoções. Olha esse diagrama aqui
que está aparecendo para você. No topo, nós temos os seus avós. E aqui estão as experiências emocionais que eles viveram. Talvez pode ter sido perdas, pobreza, medo, trauma, participaram de alguma guerra, né, e deu esse trauma neles. Essas experiências não ficam apenas na memória da pessoa, elas moldam o ambiente emocional da família. Na geração seguinte, os pais aprendem padrões emocionais observando o cérebro infantil. Registra isso através dos neurônios espelho. Vocês estão vendo na imagem aí também os neurônios espelho. E quando chegamos aqui na terceira parte desse diagrama, você aparece justamente você. Aqui nessa parte entra dois fatores: o aprendizado emocional e também a epigenética, que vai te mostrar que essas experiências que os seus avós, que os seus pais viveram, podem influenciar a ativação de certos genes ligados ao estresse da vigilância. Por isso, algumas emoções que você sente hoje não começaram na sua história individual, mas na história emocional da sua família. E aqui entra o conceito de tudo isso que nós estamos explicando. Passamos aí, mostrei através do diagrama, e aqui vai entrar o conceito que nós estamos explicando, e o nome deste conceito é identidade herdada. Vocês conseguiram ver aqui através do diagrama que não tem certas coisas que você sente que não começou com você, mas que pode ter começado nos seus antepassados. E entra nesse processo a identidade herdada. Quando a gente fala de herança, a gente pensa em coisas tangíveis como dinheiro, como casa, como DNA, como aparência física, mas você sabia que você também herda emoções? Isso mesmo. Essa herança que você herda, ela tem um nome e ela se chama herança emocional. Ou seja, você não herdou dinheiro, você talvez não herdou a casa, mas você pode ter dado essa herança emocional. Continue aqui que você vai entender mais sobre esse processo. Essa herança emocional que você herdou, ela pode vir da forma como sua mãe lidava com frustração, ou pode ser do medo que seu pai tinha de não ser suficiente, ou a ansiedade que a sua avó escondia com o trabalho. Presta atenção, você está vendo que eu estou falando aqui de pais, de avós. Eu não falei de você ainda, ou seja, tem coisas, como a gente falou no início do vídeo, que podem ter vindo justamente através dessa herança. A raiva silenciada, que ninguém podia expressar, e a tristeza, na época dos seus pais, na época dos seus avós, ela era vista como fraqueza. E esses sentimentos internalizados podem ter te trago essa herança emocional. Eu vou te trazer aqui alguns exemplos práticos para você entender um pouco mais como isso funciona. Raiva desproporcional. Você está dirigindo, alguém fecha você no trânsito, você saiu de casa naquele dia lindo, né? Tá tudo lindo, o céu tá azul, você pegou seu carro, tá indo para o seu trabalho e de repente alguém te fecha no trânsito. Você sente uma raiva desproporcional. Não é só uma irritação por ter te fechado, é fúria. E sabe por que isso acontece? Porque talvez você tenha crescido vendo a sua mãe engolir raiva todos os dias. Ela nunca podia expressar, ela nunca podia reagir. Então a raiva ficou acumulada no sistema familiar. E você herdou essa raiva comprimida. Preste atenção aqui. Essa raiva que você herdou, quando ela é uma raiva acumulada,
Ela vem de gerações. E o que que ela pode desencadear? Ela pode desencadear essas explosões repentinas que você não sabe de onde veio, ou seja, essas explosões desproporcional. E isso é em você, mas não começou em você. Segundo exemplo, o medo de decepcionar. Você erra em algo pequeno e o medo que você sente é desproporcional ao tamanho do erro que você cometeu. E por que que isso acontece, Ana? Porque talvez seu pai tenha crescido com medo de decepcionar os pais dele. Ele passou esse medo para você, não com palavras, mas com o peso do silêncio de sempre ter que dar conta. Exemplo 3. Tristeza sem motivo. Você acorda triste, não aconteceu nada, dormiu bem à noite, tá tranquilo. E simplesmente acordou triste. Tudo está bem, mas a tristeza está lá dentro. Por que que essa tristeza está lá dentro? Porque tristeza também pode ser herdada. Pode ser a tristeza não chorada da sua avó, pode ser a depressão não tratada do seu avô e outras coisas que possam ter sido, que possam ter vindo, né, das gerações, como a gente colocou aqui, como eu expliquei para você no tablet e como eu expliquei para vocês através daquele diagrama. Então, preste atenção. As emoções que você não expressa, elas viram. Isso aqui é muito importante para você entender que seu filho também pode estar herdando coisas que não foram expressadas por você. Então essa emoção, essas emoções que você não expressam ou que os seus antepassados não expressaram, elas podem estar chamando podem estar gerando em você o que a gente chama de herança emocional. Olha como é importante o que você está aprendendo aqui. Então você vê como isso não é frescura? Você não está inventando o que você sente, você está sentindo o que foi transmitido. Não é isso? Agora você pode estar pensando, Ana, mas isso é real? Tem ciência nisso? Sim, e eu vou te mostrar como tem ciência nisso. A imagem que você vai ver agora vai passar algo que nós chamamos, aqui vai ser explicado para vocês aqui através da neurociência. Quando você era criança, seu cérebro tinha algo chamado de neurônios espelho. Eles são responsáveis por imitar o que você observa. Se você via sua mãe reagir ao conflito com silêncio e tensão, seu cérebro registrava: conflito é igual a perigo, silêncio é igual a sobrevivência. Se você via seu pai reagir à frustração com raiva contida, seu cérebro registrava: frustração é igual a raiva, raiva é igual a problema. Isso que o seu cérebro estava registrando na sua infância. E o cérebro infantil não questiona, ele simplesmente absorve e ele replica. Olha o que eu vou colocar para você, preste atenção nessa explicação que eu vou te dar aqui, para que isso fique mais fixo na sua cabeça. Neurônios espelho,
vai gerar o quê? Um padrão emocional. O padrão emocional, ele vai gerar o quê? Neurônio de espelho vai gerar um padrão emocional em você. Então, quando você reage com medo, quando você tem essa reação, né, de medo exagerado ou raiva desproporcional, você não está errando. Você está repetindo o padrão que foi gravado aqui no seu cérebro. Mas agora vem uma parte muito interessante, mais interessante. Isso acontece não apenas no comportamento, isso também acontece no seu nível biológico. Olha agora a comparação do lado esquerdo. Nós temos uma emoção sem origem. Quando você sente algo e entende, quando você sente algo e não consegue entender de onde vem essa emoção, o cérebro tende a interpretar como defeito pessoal. Isso gera culpa e confusão. Mas do lado direito temos a emoção com origem. Quando você entende a história daquela emoção, ela deixa de ser um problema misterioso e passa a ser a informação, ou seja, a informação ela gera essa consciência. Foi aquilo que nós falamos, né, mais cedo aqui no vídeo. Quando você tem noção do que você está vivendo, quando você consegue nomear essa emoção, ela deixa de ser uma confusão e ela passa a ser uma consciência. E é justamente isso, né, que vocês aprendem aqui. Minha pulseira não fica quieta, mas tá tudo bem. Vamos tirar a pulseira e a gente continua. Eu falei para vocês aqui de uma palavra que ela é muito importante nesse estudo que nós vamos caminhar aqui ao longo de todos os vídeos que a gente posta aqui no canal. A gente acabou de falar sobre neurociência e agora vem uma outra parte da metodologia que a gente acredita, e essa metodologia ela trabalha com uma palavrinha chamada epigenética. E o que é essa epigenética, então? Ela é justamente essa... Gente, vocês perdoam a letra aí, mas a minha mãe não falava. Ela falava para eu fazer aquela caderno de caligrafia e eu não fazia. Né? Hoje eu sou médica da alma, não sou médica, mas sou médica da alma. A epigenética, ela é essa transmissão biológica. E como funciona então, Ana? Continue aqui. Epigenética é a ciência que estuda como essas experiências emocionais que eu mencionei para você anteriormente alteram a expressão genética. Estudos mostram que traumas vividos por pais e avós podem alterar a forma como certos genes são ativados. Vou trazer exemplo aqui para você entender bem. Se sua avó viveu uma guerra, lembra aquela imagem que a gente colocou, o primeiro infográfico que a gente colocou aqui? Se ela viveu uma guerra e uma perda traumática ou extrema escassez, o corpo dela ativou genes de sobrevivência, genes de hipovigilância. E esses genes podem ser transmitidos para a próxima geração. Ou seja, ela viveu os traumas que eu mencionei aqui, talvez um trauma de guerra, talvez uma pobreza, uma escassez, né? E isso ativa nela os genes de hipervigilância, e esses genes podem ter sido transmitidos para quem? Para os seus pais. Então, eles podem ter sido transmitidos para a próxima geração. E quem era a próxima geração? Justamente o seu pai ou a sua mãe.
Para você entender melhor o que eu estou dizendo, funciona assim. Trauma da geração 1 ativa genes de estresse na geração, vou trocar de cor aqui, na geração Jeová 2 e 3. Ou seja, nessa geração aqui, seus avós, e aqui, seus pais, e aqui, você. É assim que funciona esse processo que eu estou explicando para vocês. Isso significa algo profundo. Você pode sentir ansiedade, não porque algo traumático aconteceu em você, mas porque aconteceu com alguém antes de você. E não, isso não é destino, isso não é maldição, é memória biológica. Repita comigo, não é destino, não é maldição, é memória biológica. E quando você entende isso, vem o que eu falei para você. Você vai se libertar. Por quê? Porque você vai parar de se culpar. Olha essa imagem que eu estou trazendo para vocês aqui agora. Aqui no topo, nós temos os avós. E isso representa algo muito importante. Experiências emocionais intensas que aconteceram antes de você existir. Pobreza, medo, perdas, trauma, escassez, silêncio emocional. Essas experiências não desaparecem simplesmente porque o tempo passou. Elas moldam o ambiente emocional da família. Depois aqui, na imagem, no meio, você tem quem? Você tem os seus pais. E é nessa geração que o aprendizado emocional começa a ser observado e ser reproduzido. É aqui que entram os neurônios espelho, como eu falei anteriormente. O cérebro infantil observa como os adultos reagem ao medo, como os adultos reagem à frustração, como os adultos reagem à culpa, à tristeza e registra isso como padrão. Vou te dar um exemplo aqui. A criança vem, ela não sabe o que é uma barata. Ela pode correr para pegar uma barata, mas dependendo do grito que os seus pais derem, né, para barata, dependendo de quão asqueroso ou nojento eles acham que a barata é, isso pode gerar em você um trauma, né? Você pegou os seus neurônios espelho, pegaram aquela informação e gravaram em você. Então, assim, quando você vê uma barata, a tendência sua é reagir como os seus pais reagiram. E assim, a criança não pensa, eu vou aprender isso. Ela simplesmente absorve. E é aqui embaixo, chegamos em você. Vimos os seus avós, vimos os seus pais e agora estamos em você. Percebe na imagem que o que você viveu até agora pode não ter sido só um comportamento. Chega também como uma memória emocional. O padrão aprendido, em alguns casos até predisposição biológica para viver em alerta, culpa ou ansiedade. Por isso essa imagem ela é tão importante e ela é tão forte. Por quê? Porque ela mostra que nem tudo que você sente começou na sua experiência individual. Algumas emoções passaram por gerações até encontrar espaço no seu corpo, na sua mente e na sua forma de reagir à vida. E quando você entende isso, você para de se acusar por simplesmente sentir, você começa finalmente a compreender. E agora nós vimos neurociência, nós vimos epigenética e agora nós vamos entrar em algo mais profundo.
que vem antes da ciência, que vem antes, né, da neurociência, da epigenética. Nós vamos falar da Bíblia. E o livro de Êxodo, no capítulo 34, verso 7, vai falar justamente sobre o que eu expliquei anteriormente, só que biblicamente. A Bíblia também fala sobre transmissão geracional. Nesse versículo aqui, a Bíblia vai trazer um dos textos que mais me impacta. O texto diz que visita a iniquidade, presta atenção, que visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos. Ou seja, visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Quando eu li isso, eu não entendi como punição, eu entendi como consciência padrão. A Bíblia está dizendo que existe um padrão e que nós precisamos perceber esse padrão. Ou seja, existe um padrão repetido que é diferente de destino inevitável. Existe um padrão repetido que é diferente de um destino inevitável. E aqui que entra a psicologia positiva. A psicologia positiva não é negar a dor que você sente, ela é fortalecer a sua capacidade de lidar com ela. Você não precisa apagar as emoções herdadas, você precisa ressignificá-las. Isso mesmo, você não apaga, né, essas emoções que você herdou, você dá um novo significado para essas emoções. E agora você pode estar pensando, Ana, como eu sei o que é meu e como eu sei o que foi herdado? E é uma excelente pergunta, né? São as 3 perguntas poderosas. Eu vou passar para você aqui. A pergunta 1. Essa emoção é proporcional ao que aconteceu? Então você vai se perguntar, eu reagi com uma raiva diferente, que eu nunca tinha sentido antes quando eu fui fechada ali no trânsito. Então essa emoção é proporcional ao que aconteceu, a uma simples fechada no trânsito? Pergunta 2. Quem na minha família sentia assim? Quem você vê que tem essa mesma repetição de comportamento? Pergunta 3. O que eu aprendi sobre essa emoção? Então prestem atenção. Para vocês gravarem. O que você aprendeu sobre emoções? O que você aprendeu sobre emoções define como você se sente hoje.
Ou seja, o que você aprendeu sobre essas emoções, sobre esses impulsos, né? Aquela tristeza que você não sabe de onde vem, essa raiva que você não consegue explicar, esse medo que você sente e não sabe o porquê que sente ele, define justamente como você se sente hoje. Quando você responde essas 3 perguntas, você começa a separar o que é seu e o que foi herdado. E isso é liberdade emocional. Isso é ser livre. E se você chegou até aqui, eu quero que você respire mais uma vez fundo comigo. E eu quero te dizer algo muito importante. Sentir não significa errar. Você pode sentir raiva, medo, tristeza, ansiedade, e isso não significa que você é fraco, significa que você é humano. Ou seja, o que você sente não significa fraqueza, significa que você está na Terra e que você é um ser humano. E se você quer lembrar as 3 perguntas, eu te aconselho, volta um pouquinho aqui o vídeo, pausa e anote essas 3 perguntas para você poder fazer esse mapeamento. Nem tudo o que... Presta atenção nessa frase, gente. Nem tudo o que você sente nasceu em você. Todas as vezes agora que você sentir essas emoções, que você sentir que algo está indo além, né, daquilo que o local pediu, vamos assim dizer, que aquele momento pediu, pare para analisar o que está acontecendo aí dentro de você, se essa emoção é sua ou se essa emoção foi herdada. Mas aqui está a boa notícia. Quando você entende de onde vem o que você sente, você para de se culpar e começa a se acolher. Você para de se julgar e começa a se acolher. Identidade não se constrói por desempenho. Eu vou escrever essa frase aqui para vocês poderem fixar ela na memória de vocês. Identidade ela não se constrói por desempenho. Identidade se restaura por repita comigo, identidade não se constrói por desempenho. A identidade se restaura por consciência. Essa é a essência da metodologia Paz. Perseverar, amar e salvar. Perseverar é entender sua história sem culpa. Amar é acolher as suas emoções e o salvar é preservar a sua identidade. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa um comentário dizendo: sentir não significa errar. Deixe o comentário e no comentário você vai escrever: sentir não significa errar. Eu vou ler cada um. E se você quer continuar essa jornada aqui comigo, eu te aconselho, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para toda vez que chegar um vídeo novo você for notificado, porque nos próximos vídeos a gente vai aprofundar ainda mais sobre esse assunto. Um abraço e eu te espero no próximo vídeo.